Olá, querido amigo do humanosinfoco.com.br, aqui o seu professor Regiopídio Lacerda da disciplina de Geografia, continuando aí a nossa maratona rumo ao Enem e a sua aprovação e ingresso nas melhores universidades do Brasil, humanosinfoco.com.br. Certamente você terá uma boa prova de humanas e, consequentemente, uma boa nota final no resultado lá do Enem, tá certo? Então, a aula de hoje, assunto novo, um assunto que a gente ainda não trabalhou aqui ainda, né? E que vai tirar suas dúvidas aí sobre as chamadas ordens internacionais. Então, a aula de hoje é sobre a geopolítica internacional, fazer uma abordagem histórica da geopolítica internacional desde a Revolução Industrial até os dias atuais, ok? Então vamos lá. Existe um conceito e uma concepção muito interessante da geopolítica quando você começa a conceituar esse termo a partir da sua epistemologia mais simples. A geopolítica seria a ciência que tem como objetivo, como escopo, o estudo das relações de poder sobre o território, tá certo? Então você vai lembrar das nossas primeiras aulas de geografia sobre os conceitos estruturais da geografia e um dos elementos fundamentais que nós temos lá é as chamadas categorias da geografia. Aí nós temos o lugar, o espaço, a paisagem, a região e o território. O território sendo entendido do ponto de vista geográfico como a parcela do espaço geográfico sobre o qual um grupo de pessoas, uma nação ou alguém exerce o poder, ou seja, exerce a sua soberania. A geopolítica é a ciência assentada no estudo das relações de poder sobre o território. Tranquilo? E aí vem o estudo do que nós vamos chamar de ordens internacionais, para nós irmos direto ao assunto, né? O que é uma ordem internacional? Você pode dizer que existe uma ordem internacional quando todos os acontecimentos econômicos, políticos, sociais, filosóficos, artísticos, culturais, militares emanam de um único ponto. Tá? Então você tem uma ordem internacional a partir do momento em que os acontecimentos importantes, econômicos, políticos e sociais principalmente, emanam de um único ponto ou saem de um único elemento, tá certo? E ao longo da história nós vamos ter três ordens internacionais. A ordem da Revolução Industrial, a ordem da Guerra Fria, ou a Velha Ordem, e a nova ordem mundial, ou a ordem da globalização. Por que é que nós podemos dizer que nós tivemos uma ordem da Revolução Industrial? Porque tudo o que aconteceu de importante durante a Revolução Industrial aconteceu por conta dela. Ou, na verdade, tudo o que aconteceu de importante após a Revolução Industrial aconteceu por conta dela. Tá? Então, você vai lembrar de uma questãozinha básica. Revolução Industrial, século XVIII, Inglaterra. A Inglaterra foi o primeiro país a conseguir reunir os 4 pré-requisitos básicos para promover a produção industrial. E quais pré-requisitos básicos seriam estes? As condições econômicas, as condições políticas, as condições sociais e as condições naturais. Professor, dá uma revisadazinha e diga aí sobre cada uma delas. Então, veja só, quais são as condições econômicas para que haja a Revolução Industrial? A acumulação primitiva de capital. Só existe Revolução Industrial onde existe acumulação de capital. É necessário que se tenha capital ou produção econômica para que haja investimento na produção industrial. Então é por isso que o Brasil não foi um dos promotores da Revolução Industrial? Justamente, né? Lembre-se que na Inglaterra, na Europa como um todo, o que houve foi uma circulação interna de capital. E quando ocorre circulação interna de capital, ocorre a acumulação deste capital. Ou seja, formou-se uma burguesia muito rica na Europa. E aqui no Brasil, o que era que nós tínhamos? Nós tínhamos, no período da Revolução Industrial, ainda a ausência de um Estado. Nós tínhamos aqui a presença marcante de um negocinho chamado de pacto colonial, ou uma imposição colonial, em que os países considerados metrópoles, como Portugal, Espanha, no caso do Brasil, Portugal, estabeleciam uma relação comercial extremamente desfavorável à colônia, né?
Então, a acumulação de capital ocorria na Europa, e aqui nós tínhamos, nesse pacto colonial, 2 pilares. Quais eram esses 2 pilares do pacto colonial? O monopólio comercial estabelecido pela metrópole e a proibição das manufaturas. Tá? Qual é a outra repercussão do pacto colonial? A chamada circulação externa do capital. Só existe acumulação de capital quando existe circulação interna. Lembrem-se das ferrovias brasileiras e norte-americanas, por exemplo. Se você pegar o mapa ferroviário norte-americano do século XIX, início do século XX, você vai perceber o entrelaçamento de ferrovias ligando o nordeste dos Estados Unidos, Nova York a Sacramento, ligando Chicago a Miami, ligando Miami a Houston e Dallas, e depois a São Francisco e San Diego. Ou seja, você tinha um entrelaçamento das ferrovias, o que evidenciava naquele local uma circulação interna de capital. Quando nós temos circulação interna de capital, nós vamos ter acumulação de capital. Então, houve acúmulo de capital nos Estados Unidos. Se você pegar as ferrovias brasileiras, por exemplo, você tem o Brasil com ferrovia saindo da região norte, do interior da Serra do Navio, em direção ao Porto do Itaqui, do interior do Nordeste em direção a Fortaleza ou ao Recife, e as estradas de ferro que ligavam o interior de São Paulo, o Vale do Paraíba, ao Porto de Santos. Qual era a lógica desse sistema ferroviário? Era pegar as riquezas que eram produzidas no Brasil, levar até um ponto do litoral e a partir daí fazer a exportação. Então no Brasil faltou acumulação primitiva de capital. Por quê? Porque faltou circulação interna desse capital. Segundo pré-requisito para ter indústria são as condições políticas. É necessário que se tenha um Estado liberal, um Estado burguês. E esse Estado liberal e burguês vai acontecer primeiro na Inglaterra, com a Revolução Gloriosa, depois na França com a Revolução Francesa. E você vai lembrar que o Brasil só se transformou em um país liberal em 1888, e ainda foi com a estrutura das velhas oligarquias do café. Tá? Então faltou também as condições, ou faltaram as condições políticas. Condições sociais. É necessário para se ter uma indústria que o país esteja urbanizado e assalariado. É necessário que a maior parte da população esteja se dirigindo às cidades, porque é na cidade que se estabelece o consumo. E a outra questão fundamental é que essa sociedade seja assalariada, ou seja, tenha as mínimas condições de consumo básico. Aqui no Brasil, o que nós tínhamos no século XVIII para o século XIX era uma sociedade rural e escrava. O sistema escravocrata não dava vez, obviamente, ao mercado consumidor, à formação do mercado consumidor. Eu sempre digo isso, imagine você chegar com um catálogo da Avon na porta de uma senzala, o que é que você vai vender? Os escravos poderiam até precisar de determinados produtos, mas eles não tinham a base econômica para se transformarem em mercado consumidor. As condições materiais, matéria-prima e fontes de energia, minério de ferro e carvão mineral que a Inglaterra encontrou, pelo menos a priori, com abundância, sobretudo no norte do território. Tá certo? Então a Revolução Industrial vai acontecer na Inglaterra porque foi o primeiro país a reunir esses pré-requisitos, esses quesitos para a Revolução Industrial. Agora, um dos elementos de que na Inglaterra e na Europa como um todo era escasso, eram os recursos naturais. Então foi necessário que a Europa buscasse novos territórios, novas fronteiras, ampliasse os seus domínios, para que a partir dessa ampliação tivesse a base de produção de matéria-prima e de energia principalmente. Consequentemente, ampliaria o mercado consumidor, ampliaria a força de trabalho, etc. Mas, a priori, deveria ser a busca incessante das matérias-primas e da energia para alimentar a indústria nascente cada vez mais necessitada desses recursos. Né? Aí, o que foi que aconteceu? A formatação de um processo de neocolonização, ou neoimperialismo, ou, como os livros de história gostam de colocar, a colonização afroasiática. Onde é que se vai pegar essas bases territoriais, essas bases de matéria-prima, essas bases de energia? Na África e na Ásia. Por que não na América? Porque a América já havia sido colonizada no século XV e XVI, já tinha aqui a introdução de alguns ideais europeus, né? Principalmente algumas ideias ligadas ao liberalismo econômico nascente, e que não justificava mais uma dominação pelo justnaturalismo na América. Já tinha a formatação de uma elite própria, local e etc. Então as bases eram as terras virgens, a África e a Ásia principalmente. A colonização afroasiática está ligada diretamente à Revolução Industrial. Por isso que nós podemos falar de uma ordem da Revolução Industrial. Porque a partir da colonização da África e da Ásia, o que é que acontece? Uma formatação de política de aliança na Europa.
a instituição do militarismo. E se você tem, de um lado, política de alianças, do outro, militarismo, o que está na iminência de acontecer é um conflito. E é justamente isso que vai ocorrer na Europa logo após o assassinato do Francisco Ferdinando, né? Então quer dizer que a Primeira Guerra Mundial é resultado da morte de Francisco Ferdinando. Não somente, não é só matar uma pessoa que vai produzir um conflito. Nós já tínhamos ali a base centrada, marcada para ter a guerra. Não é porque matou uma pessoa que vai começar uma guerra mundial, mas esse foi o estopim. O assassinato de Francisco Ferdinando vai gerar o estopim da Primeira Guerra Mundial. Mas já existia a política de alianças e o militarismo, né? Principal consequência da Primeira Guerra Mundial vai ser o quê, né? Vejam só, Primeira Guerra, 1914-1918, a utilização de armas pesadas, metralhadoras, armas de fogo de grosso calibre, o avião, né? As trincheiras, ainda é uma guerra de trincheiras, mas já com uma guerra mais moderna, né? 1917, isso é importante, é a ordem da Revolução Industrial, vai acontecer a Revolução Russa, ainda está no período da guerra. E a partir de 1922, a formatação do que se passou a chamar de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? A Rússia vai aproveitar o enfraquecimento do leste europeu e vai influenciar com o socialismo as áreas adjacentes. E vai integrar o seu território a Letônia, Estônia, Lituânia, Bielorrússia, Geórgia, Ucrânia, o que hoje é o Azerbaijão, o Cazaquistão. Então você tem uma série de territórios no leste europeu que passam a ser anexados à Rússia, depois da Revolução Russa, da Revolução Socialista. Então nós temos aí a formatação da União Soviética. Qual é o outro elemento geopolítico resultante da ordem da Revolução Industrial e da Primeira Guerra Mundial? O enfraquecimento dos impérios do leste europeu. Então tem, enfim, o Império Russo, desde a Revolução, em 17, o Império Turco-Otomano e o Império Austro-Húngaro. Essas três unidades deixam de existir e passa a ter uma fragmentação territorial, tá? Outro acontecimento importante vai ser a crise de 29, que está compreendido no chamado período entre guerras. Fordismo nos Estados Unidos, superprodução, desvalorização das mercadorias e, consequentemente, das empresas, e o mercado europeu em baixa. O que é que vai acontecer? Crise nos Estados Unidos. Em 29, a crise é nos Estados Unidos, mas ela se espalha pelo início dos anos 30. Vai levar à Grande Depressão. E a Grande Depressão tem como resultado a política do New Deal, né? Que vai também repercutir na Europa, com a formatação das ideias nazifascistas e a criação de uma chamada Terceira Via, né? Essa Terceira Via é o quê, professor? É simples. Você entenda que o liberalismo está em crise por causa dos Estados Unidos, crise de Nova York de 29. A alternativa ao liberalismo é o socialismo, mas o socialismo é da União Soviética. Eles não querem essa introdução de ideia socialista no bojo da Europa. O socialismo tem que ser colocado de lado, para escanteio. Então, o que é que acontece? As ideias de Hitler e de Mussolini vão ser fundamentais para esse novo panorama, porque Hitler vai te pegar uma característica básica que é do socialismo, que é o poder centralizado, e associar uma característica básica do liberalismo, que é a iniciativa privada, a livre concorrência, né, ao poder da burguesia, e associar isso no modelo novo de Estado. Então, a Alemanha nazista e a Itália fascista, em relação à organização do poder, é pautado no misto. Poder centralizado do socialismo, poder liberal, economia liberal do liberalismo, né? Iniciativa privada e livre concorrência. E isso eles montam governos fortes. Só que, qual é o outro viés? Continua a política armamentista e militarista e expansionista, sobretudo da Alemanha e da Itália e depois do Japão. E isso vocês sabem bem onde é que vai dar. 34, Hitler chega ao poder, 39 começa a Segunda Guerra Mundial. O começo da Segunda Guerra Mundial, ele vai marcar a expansão do poder alemão, só que vai encontrar uma resistência muito forte na União Soviética, né? E depois nos Estados Unidos, só que nos Estados Unidos somente em 1942, quando os americanos entram no conflito. E essa entrada dos americanos no conflito já tem alguma coisa a ver com o aumento do poder da União Soviética. Porque você lembre que, se você pegar o mapa da União Soviética da guerra, ela vai colocando a sua bandeira em cada um dos países das suas próprias repúblicas, a bandeira do socialismo, e depois começa a fincar a bandeira do socialismo em outras áreas, em outros territórios. E que outras áreas e outros territórios são esses? Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, Iugoslávia,
São os países que vão formar, no momento da Guerra Fria, a chamada cortina de ferro. E aí acende a luz vermelha lá nos Estados Unidos. O que é essa luz vermelha? Qual é o risco do socialismo? Ele tomar conta da Europa. É tanto que a União Soviética vai chegar até a Alemanha e finca a bandeira lá no que depois passou a ser chamado de Alemanha Oriental. Os Estados Unidos entram no conflito pelo leste, controlam a guerra a partir da Itália e depois da Alemanha e jogam as bombas no Japão. Esse dado é importante. Quando os Estados Unidos lançam as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, de fato o que eles estão fazendo é dando um recado à União Soviética, dizendo que eles têm poderio militar e, mais importante do que isso, eles têm coragem de usar armas de destruição em massa. Tá? É o que vai ficar muito claro lá no Japão. Então esqueça aquela justificativa bestinha lá de Pearl Harbor. Na verdade, o Japão vai ser alvo para que o Japão tenha rendição incondicional, porque teve Pearl Harbor também, mas é um fato secundário, não é tão importante assim. Mas principalmente porque o Japão está isolado da Europa. Eles não iam jogar uma bomba atômica, uma arma de destruição em massa, uma arma nuclear dentro da Europa. Tá? E essas bombas elas vão dar fim à ordem da Guerra Fria, que, aliás, dá fim à ordem da Revolução Industrial, que começa na metade do século XVIII, e vai inaugurar um novo período. Termina a Segunda Guerra Mundial, o que é que começa? A Guerra Fria. E a Guerra Fria vai ser o quê? Esse embate político, ideológico, entre a União Soviética socialista e os Estados Unidos capitalista. Isso é mais antigo do que caminhar para frente. É um conflito político-ideológico, não tem conflito direto, porque se tivesse a guerra seria fratricida, mas existem uma série de elementos que caracterizam esse período, que vai dividindo de forma didática de 1948 até 1989 ou 91, tá certo? Então tem como elemento fundamental a primeira fase da Guerra Fria, que você pode dividir num período que iria ou que vai de 1948 a 1953, e aí você tem 3 acontecimentos importantes. Por que é uma ordem internacional? Porque tudo que acontece no mundo de importante acontece por causa da Guerra Fria. O que foi que aconteceu de importante entre 48 e 53? Primeiro, divisão da Alemanha. A Alemanha passa a ser administrada pelos países que ganharam a guerra. Então divide um pedaço para a União Soviética, outro para a França, outro para os Estados Unidos e outro para a Inglaterra. Inglaterra, França e Estados Unidos devolvem a autonomia para a criação do Estado alemão em 1948, 49. E a União Soviética se recusa a fazer isso. Finca no leste alemão a bandeira do socialismo, e a Alemanha passa agora a ser 2 países. De um lado você vai ter a República Federal da Alemanha, RFA, que é a Alemanha Ocidental de viés capitalista, e do outro lado a República Democrática da Alemanha, a chamada RDA, que é a República da Alemanha que de fato é socialista e segue os princípios lá da União Soviética. Tranquilo? Divisão da Alemanha vai ser o marco inicial do conflito da ordem da Guerra Fria. Em 1949, Revolução Chinesa. A China de Mao Tse-tung passa a ser levada ao socialismo. E isso, na verdade, seria uma vitória da União Soviética. E em 1948 até 53, nós vamos ter a Guerra da Coreia. Em 53, divide a Coreia, Coreia do Norte, socialista, Coreia do Sul, capitalista. Como é que eu faço para não esquecer? Coreia do Norte é esse país que está isolado até hoje. Coreia do Sul tem um Szinho, você faz um cifrãozinho com esse S. É a Coreia capitalista, que se desenvolveu na terceira revolução industrial, que adotou o modelo japonês de industrialização, é o país sede da Samsung, da LG, da Daewoo, da Hyundai, da Kia Motors, ou seja, um dos grandes países considerados tigres asiáticos, de economia extremamente agressiva. E a divisão ocorre quando? 1953, na égide da Guerra Fria. Tranquilo? Primeira fase da Guerra Fria, 3 acontecimentos importantes. Divisão da Alemanha, Guerra da Coreia, Revolução Chinesa, tá? E na segunda fase da Guerra Fria, que vai de 53 até 89 ou 91, vão ter vários acontecimentos importantes. Quais são os mais representativos desse conflito, né? Você pode enumerar. Revolução Cubana de 1959, Che Guevara e Fidel Castro assumem o poder em Cuba e estabelecem um país agora socialista, um país socialista na América Central, muito próximo dos Estados Unidos, um ponto estratégico importante para a União Soviética. E vocês devem
ter acompanhado aí nas aulas de atualidades do nosso site, lá com o professor Guilherme Lemos, uma aula que ele falou sobre o Natal da Reconciliação. Assistam essa aula, marquem os pontos importantes, que é esse início da reconciliação entre os Estados Unidos de Barack Obama e a Cuba de Raul Castro, tá certo? A partir lá do velório de Nelson Mandela e tudo mais. Então, dê uma olhadazinha, importante isso para a prova desse ano, ainda está em processo, né? Cuba está começando um processo lento de abertura ao capitalismo e de uma abertura aos americanos. Começa uma abertura política pequena e daqui a pouco vai ter uma abertura econômica, tranquilo? Então, Revolução Cubana, 1959. O que é que vai acontecer em 1961? A construção do Muro de Berlim. O muro de concreto, 3 metros de altura, atravessando toda a cidade de Berlim. De um lado a Alemanha fica a Berlim Ocidental capitalista, do outro a Berlim Oriental socialista. A divisão de 2 mundos. Muitos autores consideram que o Muro de Berlim, na verdade, não dividia só uma cidade ou um país. Na verdade, era a materialização da Guerra Fria. Dividia 2 grandes mundos, o mundo socialista do mundo capitalista. Por isso que muitos autores consideram que a queda do Muro de Berlim é, de fato, o fim da Guerra Fria. Tranquilo? O que é que vai acontecer ainda de importante nesse período? A Guerra do Vietnã. Guerra do Vietnã, o único conflito militar em que os Estados Unidos interferem, acabam perdendo, porque eles saem em retirada e o Vietnã se transforma num país totalmente socialista. Interferência direta dos Estados Unidos, diferente da Coreia, que os Estados Unidos davam apoio logístico, no Vietnã foi o exército dos Estados Unidos que foi derrotado. É um dos acontecimentos importantes da Guerra Fria. Depois os Estados Unidos criou o Rambo, o Soldado Indestrutível, fez o Rambo 2 a missão, e aí botou o Rambo lá com um anzol, uma peixeira, uma fístula vermelha amarrada na cabeça, e ele ganhou a guerra sozinho. Mas aí é ficção. O real é que a Guerra do Vietnã foi uma derrota dos Estados Unidos, tá certo? Outros elementos importantes desse período, você não pode esquecer 2 pontos. A criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Criação da OTAN, Exército Supranacional de Domínio Norte-Americano para defender o capitalismo. Qual é o princípio da OTAN? Um ataque a um país capitalista é considerado um ataque ao bloco e a resposta deve ser dada pelo bloco. Quem é o bloco? A OTAN, tá? Para contrapor o poder da OTAN, os socialistas criaram o Pacto de Varsóvia, também um exército supranacional que tinha os mesmos princípios. Então, dizia que um ataque a um país socialista deveria ser respondido pelo bloco socialista, comandado pela União Soviética. Associado a isso, nós tínhamos a corrida espacial e a corrida armamentista. Muito importante, por quê? Porque é a base da terceira revolução industrial. Corrida espacial, Sputnik, a cartela laica, Yuri Gagarin. Então, até 1969, por aí, 70, a União Soviética estava na vanguarda da tecnologia aeroespacial. Os Estados Unidos fez o contra-ataque com o projeto Apollo, com o telescópio Hubble, com o projeto Guerra nas Estrelas, E aí passou até o domínio sobre a tecnologia espacial, que dessa tecnologia espacial gera o desenvolvimento da aviação civil, o desenvolvimento das infovias, da telemática, da informática, do desenvolvimento das telecomunicações e por aí vai. A tecnologia militar a serviço do setor civil nos Estados Unidos, tá? Então, corrida espacial, corrida armamentista. Corrida armamentista, a guerra nuclear. A corrida nuclear, na verdade, nunca houve uma guerra nuclear, mas uma corrida nuclear. Os Estados Unidos hoje declaram que tem 11.500 megatons de TNT, a União Soviética ou a Rússia, que herdou isso da União Soviética, tem algo em torno de 4.500. Para você ter uma ideia do que é 4.500 megatons de TNT, a bomba de Hiroshima tinha uma potência de 0,015 megatons. Então esse arsenal nuclear dá para destruir a Terra dezenas de vezes, tá certo? Nunca teve um conflito porque seria uma guerra fratricida, é o que todo mundo diz sobre a Guerra Fria, tá? Outros acontecimentos importantes do período vão estar relacionados a que especificamente, Então nós tivemos aí construção do Muro de Berlim, corrida armamentista, a corrida espacial, a Revolução Cubana, a eleição de Allende no Chile, e a morte de Allende, 11 de setembro, o pior 11 de setembro da história, que vai instituir o socialismo no Chile através, não da imposição de uma revolução, mas através de um movimento democrático. As ditaduras na América Latina, no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, está associado também à Guerra Fria, espantar a ameaça comunista, tá certo? E 2 pontos importantes. O Plano Marshall,
logo depois da Segunda Guerra, o dinheiro que os Estados Unidos vai emprestar para a reconstrução da Europa, e a chamada doutrina Truman, que vai barrar o socialismo, e nem que para isso seja preciso o uso da força, tá certo? 1989 já é o final da década perdida, da década de 80, crise de abastecimento na União Soviética, crise política, a Rússia passa a ter um poder maior do que a União Soviética, a eleição do Boris Yeltsin vai dar fim ao regime de Mikhail Gorbachev, isso lá em 91, e em 89 a queda do Muro de Berlim, talvez o grande símbolo do fim da Guerra Fria. Caiu o Muro de Berlim em 89, desintegrou-se a União Soviética em 1991, termina a ordem da Guerra Fria, termina a velha ordem internacional, a ordem da bipolaridade, a ordem do militarismo, e começa a chamada ordem da globalização. Do ponto de vista da geopolítica, a globalização se estabelece como uma ordem internacional a partir do final dos anos 80, começo dos anos 90. E quais são as características? Do ponto de vista econômico, é multipolar. Então você tem um polo de poder nos Estados Unidos, um polo de poder na União Europeia, um polo de poder no Japão. A formatação dos blocos econômicos regionais, NAFTA, Mercosul, APEC, União Europeia, que passam a fazer parte desse bojo do comércio internacional. A China surgindo como um grande dragão do Oriente, a grande economia, né, que ultrapassou a economia japonesa, está aí no encalço da economia norte-americana. Outra característica da nova ordem internacional, o militarismo forte, exacerbado dos Estados Unidos. E os dois principais elementos do ponto de vista dos conflitos, os conflitos étnicos e separatistas. Além disso, o terrorismo. E aí nós temos também nas aulas de atualidades, que é muito importante que você veja, se já viu, dá uma revisada nesses pontos, né? Aula sobre o Estado Islâmico, aula sobre o atentado de Paris do Charlie Hebdo, né? A aula sobre os atentados que ocorreram na Europa de uma maneira geral. Então a formação do Estado Islâmico, o poder de Osama Bin Laden, a ocupação do Iraque, a ocupação do Afeganistão, tudo isso faz parte da ordem da globalização ou da nova ordem mundial. Agora lembre-se, palavras, se não me engano, de Eric Hobsbawm, só existe uma ordem, ou só se pode considerar uma ordem inteiramente nova, se ela conseguisse transformar o que tinha de ruim da ordem anterior. Até a Guerra Fria nós tínhamos um mundo dividido em primeiro, segundo e terceiro mundo. Uma divisão socioeconômica pautada nos critérios do modo de produção e do desenvolvimento econômico. O que nós temos hoje? A divisão do mundo em norte e sul. O norte rico, desenvolvido, poderoso, e o sul subdesenvolvido. Esse sul subdesenvolvido que tem duas características essenciais: dependência econômica externa de capital e de tecnologia, e as desigualdades sociais internas. Só que dentro desse bojo de mais de 170 países subdesenvolvidos, surge um grupo que se destaca, que vão ser os chamados emergentes. E aí é necessário que nós tenhamos muita atenção a dois blocos de emergentes. Os tigres asiáticos, países de modelo de industrialização japonesa, plataforma de exportação e tecnologia, e os BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, e depois a presença da África do Sul. Esses 5 países formataram em 2014 a criação de um banco de desenvolvimento e de fomento, além de um fundo de reserva especial. São os dois contrapontos aos gigantes criados em Bretton Woods. Quais são eles? O FMI e o Banco Mundial. E isso mostra a força e a pujança que a economia dos BRICS possui, tá? Mas os BRICS estão em crise. Ora, o Brasil e Rússia, principalmente por causa das commodities. Mas lembre que tem Índia e China, a base da produção econômica mundial do capital produtivo. Tranquilo? Então, nova ordem mundial, ordem da globalização, economia é multipolar, União Europeia, Japão e Estados Unidos, né? Um militarismo muito forte comandado pelos Estados Unidos, o terrorismo como característica fundamental, os conflitos étnicos separatistas, os blocos econômicos e, por último, as questões ligadas ao terrorismo. Tranquilo? Um abraço, até a nossa próxima aula.